Olá, tudo bem? Para essa questão tem aqui o desenho, eu refiz o desenho, né, que tinha lá no enunciado, e ela é uma questão de interferência um pouquinho diferente, né? Não tem variação de distância, tem uns detalhes a mais aí que a gente precisa considerar. Por isso, pode ver que a resolução ficou bem grandona, mas a gente vai vendo aos pouquinhos aqui, ó. Primeira coisa que a gente sabe, essa onda, que é a onda 1, né? Ela vai estar aqui no vácuo, daí ela vai entrar em um determinado meio, ali que vai ter o índice de refração diferente, depois ela volta para o vácuo e interfere aqui. E a outra onda se propaga só no vácuo, tá? E as duas interferem construtivamente aqui. Uma possibilidade de dúvida que eu acredito que possa surgir é: mas como que elas vão interferir construtivamente se aqui vai ter mudança do valor do comprimento de onda e para duas ondas interferirem elas precisam ser exatamente iguais? Como é que isso vai acontecer? O que importa é o comprimento de onda aqui fora, tá? No momento em que elas interferem. Então, se o comprimento de onda nesse momento aqui do anteparo for o mesmo, elas podem tranquilamente sofrer a interferência, independente do que aconteceu aqui antes, tá? Segunda, as ondas estão em fase. Isso é uma coisa que é dito lá bem no comecinho do enunciado até, que as ondas elas são produzidas em fase, tá? E o comprimento de onda delas no vácuo é de 500 nanômetros. E além disso, como elas são ondas luminosas, elas são entendidas como sendo ondas eletromagnéticas. E daí cabe a gente recordar de que ondas eletromagnéticas no vácuo possuem velocidade máxima, que é aquela velocidade inatingível, né, por nós meros mortais, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que apenas ondas eletromagnéticas conseguem atingir, e entende-se hoje que é a velocidade mais rápida que se consegue ter, tá? Então, aqui, primeira coisa, o que a gente vai calcular? Vai calcular a bendita refração ali dessa onda no material. Como que eu calculo? Índice de refração é igual a velocidade eletromagnética no vácuo dividido pela velocidade que vai percorrer aqui dentro. No vácuo, esse n é 1 e por isso a velocidade é igual ao c, né? Que é o 3 vezes 10 na 8. No material, o índice é 1,5. Então, 1,5 é igual a 3 vezes 10 na 8 dividido para v. Portanto, se você trocar aqui, né, tem que a velocidade é 3 vezes 10 na 8 dividido para 1,5, que é 2 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, elas vão ter uma diferença de velocidade aí de 1 vezes 10 na 8 metros por segundo. Aqui fora, a onda tem velocidade de 3 vezes 10 na 8. E no momento em que ela está aqui dentro, a velocidade é de 2 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá bem? E aqui, né, claro, fica 3 vezes 10 na 8 porque está no vácuo. Então, uma coisa comum que eu acho que você poderia pensar é fazer a interferência dessa forma. ΔS é igual a n vezes lambda sobre 2, e a primeira possibilidade é o n igual a 2, para daí fazer, né, aqui a interferência construtiva, e não dá certo fazer dessa forma, porque a variação aqui de distância é a mesma, elas vão ter a mesma distância percorrida, né? Elas vão sair aqui da fonte e vão chegar aqui no anteparo. A distância delas é exatamente igual. Não tem o que calcular por essa fórmula. Essa fórmula a gente usa quando, né? Temos duas fontes ali, e a distância entre essas fontes e o ponto de interferência é diferente. Daí a gente calcula, né, a diferença que a distância percorrida de cada fonte até o ponto de interferência e aplica. Nesse caso, a distância ali, a diferença de distância é nula, o ΔS é zero. Então, tu não consegue calcular absolutamente nada por essa fórmula, tá? Aí que tá o segredo dessa questão. Então, essa forma aqui não dá certo, tá? Você precisa o quê? Precisa ter uma percepção a mais. Como que a gente vai fazer? A gente primeiro vai pensar o seguinte: mesmo na refração, a frequência permanece a mesma. Por que eu vou pensar isso? Para eu descobrir o comprimento de onda aqui dentro. Por que eu vou querer descobrir o comprimento de onda aqui dentro? Se elas vão interferir construtivamente, então elas precisam continuar em fase aqui fora, né? Quando essa onda vai sair daqui e voltar para o vácuo, ela vai novamente sofrer uma refração, uma mudança da velocidade e vai voltar a ter 500 nanômetros.
Então, o que que acontece? A oscilação aqui dentro desse material tem que ser tal que, nessa distância percorrida, a distância aqui, né? O número de oscilação aqui seja um número inteiro e o número de oscilação aqui seja um número inteiro. Por quê? Com os números de oscilação sendo inteiros, a gente sabe que uma onda inteira é completa. Só para mostrar para você aqui, ó. Uma onda é o quê? É sobe, desce e volta aqui. Isso aqui é uma oscilação inteira. Ondas em fase é quando duas ondas estão com as cristas junto com as cristas e os vales junto com os vales. Isso aqui são duas ondas em fase, ó, onde os máximos coincidem com os máximos e os mínimos coincidem com os mínimos. Então, se a gente pensa aqui, ó, nós teremos que lá aqui, eu vou ter que percorrer um número inteiro aqui, tá? Por exemplo, 2 oscilações, 3 oscilações, 4 oscilações. Porque percorrendo números inteiros de comprimento de onda aqui dentro, o momento em que ela sair aqui, né? Ó, por exemplo, ela entrou aqui, vamos fazer um exemplo bem prático, né? Entrou aqui dessa forma. Então, considera-se que aqui ela também estava dessa forma. Aí aqui o comprimento de onda dela mudou, né? Mas se ela sair, ó, se eu completar, por exemplo, a onda aqui, né? Se ela estiver saindo nesse ponto e eu fizer uma onda aqui, mesmo com um número de oscilação diferente, saindo neste ponto, aqui no momento em que elas começam o trajeto novamente, elas vão começar iguais, tá? E conforme elas vão começar iguais aqui, né, como ela vai sofrer refração de novo, vai mudar o comprimento de onda de novo. Se ela começa na mesma posição em que está começando aqui, então é porque elas vão continuar em fase. Então, o que eu estou querendo te mostrar é que o interessante, o importante aqui é que elas percorram números cheios de comprimentos de onda, para que a gente considere que da forma como ela entrou aqui também seja a forma como ela começa, né? Esse pequeno trajeto aqui no vácuo também, independente, né, do número de comprimentos de onda que ela percorra aqui, que ela faça esses comprimentos de onda completinhos para que quando ela saia, né, ela saia da mesma forma que está saindo aqui embaixo, no vácuo, né, para que elas comecem esse trajeto juntas e possam continuar em fase juntas para se interferirem. Por isso que não precisa ser o mesmo número de comprimentos de onda, basta que sejam comprimentos de onda completos para que a gente consiga entender, né, ter essa compreensão de que da mesma forma que elas entraram, elas irão sair e começar de novo o seu trajeto, tá? Então, o que que eu quero saber, né? Com a frequência igual, eu consigo descobrir qual é esse comprimento de onda. E a partir desse comprimento de onda, eu consigo entender qual é o número de oscilação e qual é a distância percorrida ali, que eu consigo ter, né, essa coerência entre a onda no material e a onda no vácuo. Primeiro, eu sei que a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Então, a frequência é igual a velocidade dividido pelo lambda, ok? Se a frequência é igual à frequência, né? Afinal, se são duas ondas, né, com a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mesma frequência no vácuo e essa frequência permanece constante, então eu posso igualar velocidade sobre comprimento de onda igual a velocidade sobre comprimento de onda. Para velocidade no vácuo, 3 vezes 10 na 8 dividido para 500 nanômetros é igual a 2 vezes 10 na 8, que é a velocidade no material, dividido para o comprimento de onda. Faz uma regra de 3, né, que a gente pode fazer com a multiplicação cruzada, então fica 3 vezes 10 na 8 vezes o lambda é igual a 2 vezes 10 na 8 vezes 500. O lambda, então, né, já corta o 10 na 8 aí, que tá dos dois lados, fica 2 vezes 500, que dá 1000 dividido para 3. Então, o lambda aqui dentro fica 1000 sobre 3 nanômetros. Agora que eu sei o comprimento de onda dentro do material e no vácuo, eu consigo relacionar. Como eu falei para você, precisa ser um número inteiro, né, para que essa distância percorrida aqui, tá? Que essa distância igual a L, né, percorrida, seja pelo menos
geometricamente igual, né, a entrada e a saída delas para que elas continuem o caminho. Mesmo, por exemplo, se eu desse 100 comprimentos de onda aqui e só um comprimento de onda aqui, o que me interessa é que quando elas saiam juntas, tá? E para isso eu tenho que ter a garantia de que um comprimento de onda inteiro, né, um número inteiro foi percorrido para que da mesma forma que ela entre aqui, ela saia aqui. Da mesma forma que ela entre aqui, ela saia aqui, tá? Daí eu vou começar a fazer comparações. Tem uma fórmula para resolver isso? Não tem, tem que ser comparando. Mas não é muito porque é o valor mínimo, então pequenos valores aí você já consegue saber. Ó, um comprimento de onda, isso aqui é dentro do material. Um comprimento de onda, uma oscilação dentro do material, percorre 1.003 nanômetros. 2 comprimentos de onda, né, que é uma volta assim, dá 2 vezes o lambda, que dá 2.000 sobre 3 metros. 3 comprimentos de onda dá 3.000 sobre 3 metros, que dá 1.000 nanômetros. 4 oscilações, 4 comprimentos de onda dá 4.000 sobre 3. Parou aí, já tá tranquilo. Ali fora, no vácuo, né, eu vou ter 500 nanômetros de comprimento de onda. Então, um comprimento dá 500 nanômetros. Eu tenho alguma equivalência aqui desse lado, em que com números inteiros de oscilações eu tenho essa distância sendo percorrida? Não tenho, então eu passo para a próxima oscilação. Com 2 oscilações no vácuo, eu consigo percorrer 1.000 nanômetros. Eu tenho uma equivalência aqui no material em que com um número inteiro de oscilações eu consiga percorrer essa distância? Tenho para 3 oscilações. Então, essa equivalência aqui para a gente vai indicar que 3 oscilações aqui, ou seja, 3 comprimentos de onda acontecendo aqui dentro, eles vão percorrer a exata mesma distância do que 2 comprimentos de onda aqui fora. Com isso, 3 comprimentos de onda vão entrar e sair da mesma forma que 2 comprimentos de onda começam e terminam esse trajeto, o que propicia que elas continuem de mesma fase e fazendo a interferência construtiva delas. Com isso, a gente consegue entender que esse L vai ser igual a 1.000 nanômetros, que é a menor distância que isso consegue acontecer. Depois seria 2.000, 3.000, 4.000 e assim por diante, tá? Mas é sempre nessa proporção assim. E a forma como você faz é analisando ali os comprimentos de onda e sempre tendo essa percepção de que da mesma forma que elas entram, elas precisam sair.